Em determinados momentos na nossa vida, nós passamos pela crise e qual tem sido a nossa atitude? Esse é o estudo de número 1125 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Quando passarmos pelos momentos de crise, nós não podemos perder a nossa esperança e nem a nossa fé, porque o nosso Deus é vivo e poderoso e nós devemos aprender a viver na dependência dele. Vamos ao nosso tema. 4 decisões no momento de crise. O texto básico está no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 7, que diz: Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor, manterei minha esperança em Deus, o meu Salvador, o meu Deus ouvirá a minha oração. O profeta Miqueias, ele estava presenciando a crise de Israel e era motivo de tristeza, pois aquele povo, mesmo sendo advertido pelo nosso Deus através dos profetas, eles não mudavam de atitudes, eles não se arrependiam. E Miqueias significa quem é como Deus. O salmista ele nos ensina que não há nada e nem ninguém comparado ao nosso Deus. Salmo 113, verso 4 ao verso 6 diz: Excelso é o Senhor acima de todas as nações e sua glória acima dos céus. Quem é como o eterno nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Quem pode ser comparado ao nosso Deus? O nosso Deus é soberano, poderoso, maravilhoso. Ele é bondoso, Ele é misericordioso. O nosso Deus é magnífico e Ele dá atenção aos seus servos. O nosso Deus cuida de nós. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos adversos e nos momentos das crises, Miqueias, ele foi um profeta que proclamou juízo, justiça e a misericórdia do nosso Deus, tanto para o reino do norte como para o reino do sul. E no capítulo 7, nós encontramos a crise que o povo de Israel se encontrava. Vamos ver o versículo 1 de Miqueias, no capítulo 7, que diz: que infelicidade é minha! Sou como um homem faminto que depois da colheita de verão procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, todavia não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. O profeta Miqueias estava desiludido, ele estava inconformado, ele olhava para aquela sociedade corrompida e afastada de Deus, e ele não era indiferente às coisas que estavam acontecendo com o povo israelita. Ele não era conformado com o que ele estava vendo e o momento que ele estava vivendo. No versículo 2, o profeta Miqueias, ele olhava, ele não encontrava pessoas bondosas, piedosas e nem retas. Miqueias, capítulo 7, verso 2 diz: Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras, não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. Ele procurava homens bons, mas não havia, assim como no tempo de Noé, que o Senhor encontrou somente a Noé. Gênesis capítulo 6, verso 9 diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, era o segredo de Noé, ele andava com Deus. E os contemporâneos de Noé eram homens que não buscavam a Deus, eram violentos, era uma geração que estava corrompida, porque eles não queriam
clamavam ao nosso Deus. E o salmista Davi, ele também vivenciou um momento onde poucas pessoas eram fiéis ao nosso Deus. Vamos ver no Salmo 12, verso 1, que diz: socorro, Senhor, pois os piedosos estão em falta, porque são poucos os fiéis dentre os filhos dos homens. Davi, ele encontrava poucas pessoas que praticavam a bondade, que eram fiéis e eram tementes ao nosso Deus. Ele pediu o socorro do Senhor. Já no versículo 3, o profeta Miqueias, ele estava encontrando pessoas que praticavam a maldade. Tanto o governo como os juízes não praticavam justiça verdadeira. Miqueias capítulo 7, verso 3 diz assim: todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. A prática do mal era comum. Os juízes aceitavam suborno e pervertiam a justiça. E aqueles que estavam no governo exigiam suborno. E a Bíblia nos ensina que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos conferir, está em Tiago, capítulo 4, verso 17, que diz: refletir sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tem pessoas que falam assim: eu não vou fazer não, todo mundo faz errado, então eu também vou fazer errado. Não podemos ter desculpa, porque a Bíblia fala que temos que fazer o bem, temos que glorificar ao Senhor com as nossas atitudes. Não podemos nos esquecer que em nós é refletida a glória do nosso Deus. E no versículo 4, o profeta Miqueias está mostrando a situação de crise moral, social e espiritual, onde ignoravam qualquer aviso de Deus. A crise ética estava instalada no reino de Israel, tanto no reino do norte como no reino do sul. Miqueias capítulo 7, verso 4 diz: o melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro, o mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus, e portanto, desde agora reinará confusão entre eles. O dia do castigo de Deus foi profetizado por vários profetas, inclusive pelo profeta Miqueias, mas eles ignoravam as advertências e os avisos do nosso Deus. No versículo 5, o profeta Miqueias nos mostra que a falsidade era a marca das pessoas. Miqueias capítulo 7, verso 5 diz assim: não confieis nos vizinhos, tampouco acrediteis nos amigos, tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquela que te abraça. As pessoas agiam com falsidade e não era aconselhado confiar no ser humano. Não podia confiar no amigo, no vizinho e naquela pessoa que abraçava. Já no versículo 6, Miqueias nos mostra a contenda e a falsidade até no meio familiar. Miqueias capítulo 7, verso 6 diz: pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. A crise moral e espiritual, a crise ética estava em todos os âmbitos da sociedade. Esse era o contexto em que viveu o profeta Miqueias, mas ele estava inconformado. Mesmo inconformado, ele tomou as melhores decisões e nos ensina o que nós devemos fazer diante das crises, nos mostrando no nosso texto base. Eu vou pegar a primeira decisão. Miqueias decidiu colocar o foco dele no Senhor. Miqueias capítulo 7, verso 7, a parte inicial, em outra versão diz: eu, porém,
olharei para o Senhor. O foco dele estava no Senhor, não estava na situação de crise em que estavam vivendo. Miqueias, ele precisava manter o seu olhar fixo no Senhor, porque o ser humano era só desilusão. Nós precisamos estar focados no Senhor em todo o tempo que nós vivemos. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Precisamos estar com os nossos olhares firmes no Senhor, porque se nós colocamos o nosso foco no Senhor, nós não vacilaremos e nós conseguiremos vencer a crise. O profeta Miqueias, ele fez diferente da nação israelita, pois todos estavam vivendo no egoísmo e estavam buscando agradar a si próprio. Quando nós olhamos para o nosso Deus, nós descansamos, pois nós contemplamos a grandeza, a soberania, o amor imensurável do nosso Senhor. E a segunda decisão do profeta Miqueias foi esperar no Senhor. Miqueias capítulo 7, verso 7, a parte B diz: esperarei no Deus da minha salvação. Miqueias confiou no Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que a salvação, assim como a vitória, vem do nosso Senhor. A espera muitas vezes pode ser demorada aos nossos olhos, mas não podemos desistir. No Salmo 40, verso 1 e verso 2, Davi diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. E ele, olha que tremendo, um Deus que dá atenção para nós. Ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor, tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Davi está nos ensinando que nós devemos colocar toda a nossa esperança no Senhor. Devemos esperar com paciência o agir de Deus, confiando que Deus agirá a nosso favor, como nos ensina o profeta Isaías. Isaías capítulo 64, verso 4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Nós podemos aprender através das crises, porque o nosso Deus, ele age a nosso favor, ele age a favor daqueles que depositam sua esperança, sua plena confiança nele. E Davi, ele nos ensina que é o Senhor que nos fortalece, mas o Senhor fortalece aqueles que depositam nele toda a sua esperança. Salmo 27, verso 14 diz: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Encontramos pessoas que colocam a confiança dela no dinheiro, no emprego, no curso que ela faz, mas a Bíblia nos ensina, a nossa confiança, ela tem que ser colocada plenamente no Senhor. Não podemos desanimar enquanto nós estamos esperando agir de Deus a nosso favor. Para não desanimarmos, nós precisamos confiar e fortalecer a nossa fé no Senhor em todo o tempo em que estamos esperando agir dele. Davi ainda nos ensina que enquanto nós esperamos, nós devemos nos aquietar, devemos acalmar o nosso coração. Salmo 37, verso 7 diz assim: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera,
prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Devemos fazer diferente dos israelitas. Toda vez que os israelitas estavam diante das dificuldades, enquanto eles atravessavam o deserto, eles murmuravam e eles se revoltavam contra Deus, pois o nosso Deus, ele tem um tempo determinado para tudo, inclusive Deus tem um tempo determinado para te abençoar, e ele quer te abençoar, ele quer agir a seu favor, mas ele não antecipa, ele não se atrasa. O nosso Deus age no tempo certo. A terceira decisão do profeta Miqueias, ele manteve comunhão com o nosso Deus, ele não abandonou ao Senhor. Miqueias capítulo 7, verso 7, a parte C diz assim: o meu Deus me ouvirá. O profeta Miqueias, ele chama Deus para si, ele diz o meu Deus, e ele manteve uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com o nosso Deus. Vamos para a quarta decisão do profeta Miqueias. Ele decidiu crer que Deus ouviria a oração dele. Miqueias capítulo 7, verso 7, a parte final diz assim: Deus me ouvirá. O profeta Miqueias, ele manteve a fé dele inabalável em Deus. Ele não duvidou que Deus é vivo, que Deus é poderoso e que Deus estava contemplando tudo o que estava acontecendo. E ele também tinha certeza que Deus é o Deus que dá atenção aos seus servos, como nos ensina o salmista Davi no Salmo 34, verso 15, que diz: os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Nosso Deus é vivo, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é bondoso e misericordioso. Não deixe as dificuldades da vida te tirar da presença do Senhor. Lembre-se, Deus está atento a cada um de nós. Deus ouve as nossas orações, mesmo que muitos, devido à espera ser muito longa, eles desistem. Mas nós acreditamos que Deus está nos dando atenção. Eu vou concluir. O profeta Miqueias, diante daquela crise do povo de Israel, ele decidiu manter a sua comunhão com Deus. Ele decidiu estar focado, olhando para o Senhor, confiando plenamente e esperando pela salvação, esperando pela vitória que vem do Senhor, que vem do nosso Deus. E Deus é Deus vivo, Deus é Deus que te conhece, Deus é Deus que te dá vitória, mas tem um tempo determinado. Vale a pena nós esperarmos, confiarmos, estarmos focados no Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso mestre, ele continue te abençoando, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.